O que é o capitalismo comercial? O capitalismo comercial ou mercantil é considerado o pré-capitalismo, uma vez que representou a primeira fase do sistema econômico capitalista. Ele surge no final do século XV, marcando o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o qual durou até o século XVIII, quando desponta a Revolução Industrial. O capitalismo comercial foi empregado nas colônias da América, África, Ásia, onde a metrópole buscava riquezas e produtos nas novas terras, intensificando cada vez mais as relações comerciais. Quais são as fases desse capitalismo? O capitalismo acompanhou o desenvolvimento da sociedade e está dividido em três fases principais: o capitalismo comercial ou mercantil, que é o pré-capitalismo, que vai do início do século XV ao século XVIII, o capitalismo industrial ou industrialismo, que vai do século XVIII até o século XIX, e o capitalismo financeiro ou monopolista, que se dá aí a partir do século XX. Quais são as principais características do capitalismo comercial ou capitalismo mercantil? As principais características desse capitalismo são o surgimento da moeda como valor de troca, a produção de manufaturas, a divisão internacional do trabalho, o mercantilismo como sistema econômico, a balança comercial favorável, o superávit, protecionismo, ou seja, a aplicação de taxas alfandegárias, e o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Vamos então ver aí o contexto histórico, um resumo do contexto histórico para a gente poder entender melhor o capitalismo comercial. Durante a Idade Média, que foi um período longo que durou do século V ao século XV na Europa, e esse período o capitalismo ainda não existia, sendo o sistema feudal o regulador das relações sociais, culturais, econômicas, políticas desse período. O feudalismo baseava-se na posse da terra e apresentava dois grandes grupos sociais: os senhores feudais, que eram os donos da terra e obtinham poderes absolutos sobre elas, e os servos, os indivíduos que trabalhavam nos feudos. Esse tipo de sociedade é conhecida como sociedade estamental, dividida em estamentos, onde a mobilidade social foi praticamente inexistente. Ou seja, se a pessoa nascia nobre, morreria nobre. E se nascia servo, viveria até o final da sua vida nessas condições. Acima dos senhores feudais estavam os reis e a igreja. Portanto, os senhores estavam submetidos às suas vontades e pagavam impostos a eles. Entretanto, possuíam todo tipo de poder político, econômico, social, pelo menos ali em suas terras. Nesse sentido, é importante frisar que a sociedade feudal era autossuficiente e não praticava o comércio, uma vez que tudo que se produzia nas terras era destinado ao sustento das pessoas que ali viviam. Assim, as relações comerciais e a moeda como valor de troca praticamente não existiam nesse período. Mas com a expansão marítima comercial, a exploração de novas terras, o desenvolvimento do comércio proporcionado pelas feiras livres ao redor de regiões chamadas burgos, o aumento da população e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, transformariam definitivamente esse cenário feudal. Foi nesse período que os portugueses encontraram o Brasil, o qual foi transformado inicialmente em colônia de exploração, cujos produtos extraídos da colônia eram comercializados pela metrópole. Em outras palavras, enquanto a colônia exportava matérias-primas, as metrópoles produziam e vendiam as mercadorias. Os interesses econômicos, sociais e políticos da nova classe que surgia, a burguesia, no caso, levou à decadência do sistema feudal, os quais buscavam enriquecimento por meio da acumulação de metais preciosos. Uma das principais características do sistema econômico do mercantilismo era denominada de metalismo. Foi dessa forma que o sistema capitalismo comercial surgiu, visando principalmente o lucro sobre as mercadorias comercializadas, mediados por uma economia centrada nas trocas comerciais, com o aumento de taxas alfandegárias, nada mais que o protecionismo, e também a busca de superávit, que é uma balança comercial favorável, ou seja, você tem que vender mais do que compra, tem que entrar mais dinheiro no caixa do que sai. Esse é o superávit. O capitalismo comercial, o mercantil, foi fortalecido por meio das suas
trocas e vendas de escravos, manufaturas, metais preciosos e vendas de especiarias e de produtos agrícolas. Bom, esse aí foi um resumo do que se trata o mercantilismo ou capitalismo comercial, e eu gostaria de que você deixasse sua opinião do que você achou deste artigo. Se você gostou, se inscreva, dê um like neste vídeo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.